política que está acontecendo em torno do Jair Bolsonaro. Não é perda de militância, perda de relevância política entre os agentes políticos que são envolvidos nesse intricado jogo da política. Jogo bastante complicado, é uma peça de xadrez, onde o ex-presidente Bolsonaro, em função dos enormes escândalos que pesam sobre sua cabeça, perde relevância política. É sobre isso que vamos bater um papo. É importante também, deixa eu dar uma ajeitada aqui, é importante também, se você que ainda não conhece nosso trabalho, muito obrigado por estar aqui, veja os nossos outros vídeos, se puder, compartilhe, indique o canal amigo. Estamos começando a trabalhar esse ano no YouTube. É bastante complicado, às vezes tem que falar para ninguém. Nosso canal é pequeno, mas fazemos questão de deixar o formato ao vivo aqui para você, para que você acompanhe nosso trabalho, verifique nosso trabalho e, se possível, inscreva-se aí no nosso canal, indique o canal amigo. Se gostar dos outros vídeos, por favor, compartilhe. Todo dia sobe muito conteúdo para você. Muito mesmo, a gente se esforça para abordar os assuntos por outro ângulo, outro prisma. Aqui é um convite sempre a boa reflexão, então dá um joinha, sobe o like. É bastante importante. Trabalhar com política no YouTube é bastante difícil, viu? Eu não imaginei que seria tão difícil, é bastante difícil mesmo. Mas vamos falar da perda de relevância política que o ex-presidente Bolsonaro vem sofrendo ao longo do tempo em função dos enormes escândalos que pesam sobre ele, sobre o entorno do Bolsonaro, né? Aqui no canal quando o Bolsonaro ainda estava nos Estados Unidos, eu já tinha gravado aqui, está à sua disposição, o que o Bolsonaro lidera. E ali atrás, a gente não tem errado nenhuma análise desde que começamos a trabalhar aqui no YouTube, nenhuma. E naquele vídeo que o Bolsonaro lidera, eu separei em vários trechos política, rede social, partidos políticos, e efetivamente, lá atrás, ele ainda estava nos Estados Unidos. Eu disse que ele só iria liderar o seu grupo de, eu diria, que adoradores, fanáticos, que ainda são bolsonaristas, dos bolsonaristas. Só isso que ele iria liderar efetivamente. A parte política não ia liderar, já não liderava naquela época no Congresso, não lidera os deputados, que ele mesmo elegeu, não lidera e nenhum segmento político, ele perde relevância política. Não para os seus 15, 20% de apoiadores, nesse não, mas nos caciques, no entorno. O teste decisivo para o Bolsonaro vai ser agora as municipais. E a perda de relevância política, a gente porque cobre aí a política todo dia, fala sobre política todo dia, lê sobre política todo dia, escreve sobre política todo dia. A perda de relevância, obviamente, ela é constatada quando o político começa a ficar meio radioativo, meio tóxico. E as pessoas, as lideranças, os players políticos que têm mandato passam a se afastarem. As grandes entidades passam a se afastarem. O Bolsonaro domina ainda parte dos noticiários, mas com os escândalos, não com uma proposta proativa de Brasil, mesmo porque ele está inelegível. O processo de inegibilidade tirou muita relevância política do Bolsonaro. A possibilidade da segunda condenação lá no TSE, que tudo indica, tudo está caminhando para ele ser condenado novamente, pela segunda vez, inelegível, a segunda condenação. Isso vai tornando a figura do ex-presidente cada vez mais radioativa para os players políticos, né? Você pode ver nas medições aí das pesquisas, a rejeição do Lula cresce, no entanto ele lidera em todos os cenários, lidera com muita folga. O que o Bolsonaro está fazendo agora é espalhar o seu pessoal, a sua família, que ele sempre cuidou, e a bem da verdade, ele sempre cuidou bem da sua família, nos estados mais bolsonaristas, para se manter relevante e tentar emplacá-los numa legislatura federal. É isso. A Michele Bolsonaro teve a pesquisa aí, o paranaense, para minha surpresa, né? Para minha
triste surpresa, o Paraná dá 40 e poucos por cento para Michele Bolsonaro. Ela não conhece o Paraná, não sabe nada do Paraná. O Paraná tem uma tradição política bastante relevante, mas deram 40% para Michele Bolsonaro. O filho, ele talvez vire senadora lá pelo Paraná. Eu fico imaginando o rapaz que entrou, que foi bom, era um bom candidato, perdeu para o Moro, do PL, o Martins lá. Ele, como é que fica a cabeça dele? O Bolsonaro já deu um chega para lá nele, já compartilhou lá. Então não tem muita, entre a família e cumprir os acordos políticos, a família está em primeiro lugar sempre, né, lá para o Bolsonaro. Eu fico imaginando o cara que ficou em segundo lugar, que entrou contra a ação do Moro, que pode resultar na cassação do Moro. Agora eu vou disputar a eleição novamente porque eu consegui caçar o Moro aqui. Não, você está fora que vai entrar a Michele no seu lugar. Legal pra caramba, né? Ele perdeu para o Moro mesmo tendo o apoio do Bolsonaro no Paraná. Em Santa Catarina ele botou lá o filho 04 dele, o rapaz aí que gosta do Pablo Vittar ali e tal, o 04, para talvez ser vereador aqui na Balneário Camboriú e depois ser deputado federal. Tem filho em Santa Catarina, o estado mais ultra-bolsonarista aí, o estado mais bolsonarista do país aí. O Carluxo, reza a lenda, ele quer colocar de senador lá no Distrito Federal, disputar a eleição pelo Distrito Federal. O Flávio continua no Rio de Janeiro e o Eduardo em São Paulo. Assim ele espalha o seu clã em todo o território nacional e garante mandato. O Carluxo pode sair senador lá no Distrito Federal, aí tem que combinar com o povo do Distrito Federal. A Michele pode sair senadora ali no Paraná, nosso vizinho Paraná, tem que combinar com os paranaenses. E o filho 04, envolvido recentemente no escândalo aí de homossexualidade, pode vir a ser deputado federal aqui em Santa Catarina, no estado mais bolsonarista do país. A perda de relevância política do Bolsonaro ele é meio cristalizada lá em São Paulo. O prefeito Nunes quer o apoio do Bolsonaro, mas não quer que ele chegue tão junto, em função desse, aspas, nojinho do Ricardo Nunes, talvez o Salles, não pelo PL, o Valdemar dá sinal verde, talvez o Salles saia candidato a prefeito mais à direita, perde a eleição. O grande test drive do Bolsonaro e a sua relevância política se dará agora por ocasião das eleições municipais. O PL, detentor da maior bancada de deputados federais, tem a aspiração de fazer 1.000 prefeitos do PL, com o seu funcionário Jair Bolsonaro e com a sua funcionária Michele Bolsonaro liderando esse processo, pedindo voto aí para o PL Brasil afora. Resta-nos saber se o PL vai atingir a sua meta. A eleição municipal vai ser o primeiro termômetro para que a gente possa verificar ou não o quanto de relevância política o Jair Bolsonaro perdeu, como a gente está falando que ele está perdendo aqui, ou se nós estamos enganados. Inscreva-se no canal, todo dia subindo muito conteúdo, um caminhão de conteúdo, para você enxergar os problemas por outro ângulo. Eu peço humildemente a sua inscrição, o seu joinha, porque é muito difícil a gente ficar trabalhando aqui, trazendo muito conteúdo de qualidade, e às vezes a gente tem que falar para ninguém, mas faz parte do trabalho duro que é fazer política no YouTube, mostrar os assuntos políticos no YouTube, nesse Fla-Flu, onde a gente faz questão de um debate mais qualificado. Fica muito complicado no Fla-Flu você falar do Luiz Inácio ou falar do Bolsonaro. As pessoas preferem sempre uma opinião ou um ponto de vista que reforça aquela visão de mundo que ela já tem, mesmo que ela não cubra o Congresso Nacional como a gente cobre, mesmo que ela não escreva sobre política como a gente escreve, mesmo que ela não acompanhe o noticiário político como a gente acompanha de 8 a 12 horas todo santo dia.
Então, a perda de relevância política do Jair Bolsonaro, nós vamos conseguir atestar e cravar se nós estamos certo ou errado depois do pleito das municipais. Se o PL conseguir atingir o seu objetivo, que é de 1.000 prefeitos, o Bolsonaro não perdeu relevância política. Se conseguiu 50%, 30% disso aí, do seu intento, da sua intenção, Bolsonaro perde cada vez mais relevância política. E com a sua possível segunda condenação no TSE, os agentes políticos, não estou falando da militância, a militância segue ali com o Bolsonaro nos seus 15%, 20%. Eu estou falando dos agentes que fazem política, que mexem as peças no tabuleiro de xadrez. Esses agentes nitidamente estão paulatinamente se afastando da figura do Jair Bolsonaro. À medida que as investigações avançam, os players tradicionais da política, eles vão se afastando. É um processo quase que irreversível e é um processo muito natural para quem disputa a eleição. Todo dia subindo muito conteúdo para você. A gente faz questão aqui, se esforça pelo menos, para deixar os conteúdos numa abordagem por um outro ângulo, para que a sua opinião ela seja recheada com mais argumentos, com mais fatos, com mais dados, para que, enfim, você forme a sua opinião. Não esqueça de subir o like e se inscrever no canal. Valeu, até amanhã. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!